Gente, boa noite para todos. Muito prazer estar aqui com vocês. Acredito que uma boa parte de vocês não me conheça. E aí eu vou estar tocando um pouco do início do momento de hoje e queria me apresentar para vocês antes de mais nada, tá? Meu nome é Brenda Bezerra. Vocês podem me chamar de Dex também, é um apelido carinhoso que me deram no Movimento Empresa Júnior. E agora que vocês estão fazendo parte do Médio Aspirante, vocês podem me chamar assim também. Nesse ano de 2023, sou diretora de expansão na FAGEP, que é a Federação das Empresas Júniores aqui de Pernambuco, e sou pós-júnior de uma empresa júnior de tecnologia e design, olha aí, chamada CIT, que é aqui na UFPE do campus Recife. E hoje o momento não vai ser tocado por mim. Hoje, inclusive, é das temáticas que eu mais gosto de ver ser falada durante a jornada no MEG de qualquer pessoa. Foi um dos temas que eu mais gostei de ouvir enquanto eu estava no processo seletivo da minha empresa júnior, que é ouvir falar mais sobre o que é o Movimento Empresa Júnior, quem é a FEGEP, que é a organização responsável por cuidar de tudo isso aqui que a gente tem em Pernambuco, mas de fato entender a grandiosidade que existe dentro do Brasil, a grandiosidade do movimento como um todo. E para apresentar esse tema, assim, que é muito importante para vocês e uma temática muito especial para mim, eu queria chamar a Miri. Vocês vão conhecer mais sobre ela, do time BJ. Então, Miri, quem é você? Conta mais pra gente. Oi! Dex, eu posso compartilhar a tela? Pode Pra sim, ficar mais fica à fácil quando vontade. estiver passando? Graças. Deixa eu só ver se eu tô na página certa pra não dar nenhum spoiler. Cuidado com spoiler. Mas e aí, ó, quem não tiver com a câmera ligada e puder ligar, quiser ligar, faz esse favor pra gente se conhecer melhor, ficar mais próximo. E como o Dex falou, é uma das coisas que mais são encantadoras no movimento, que é a gente aprender sobre mais pessoas do MEG, sobre mais EJs e criar realmente conexões. Mas e aí, vamos ver o início da jornada. Para me apresentar, eu não ia falar sobre MEG sem falar o porquê eu entrei, tipo, o que foi que eu aprendi durante a minha trajetória, né? E aí, prazer, galera. Meu nome é Miriam, mas no MEG e na minha vida, assim, normal também, todo mundo me chama de Miri. Coloquei Miri do time BJ, que é como quase todas as minhas redes sociais estão agora, com o arrobinha, sem seu Instagram. Mas, enfim, eu vim lá da Dipolo, sou pós-júnior da Dipolo. Para quem não sabe, é uma empresa júnior de engenharia eletrônica da UFPE. Eu entrei na faculdade em 2019, no curso de engenharia BI, aí depois eu fui para engenharia eletrônica, e eu entrei no MEG lá no finalzinho de 2020. Começou a pandemia e eu fiquei, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida, que tô com poucas aulas, e eu preciso de alguma coisa para estimular minha mente. E aí eu entrei no MEG sem fazer nenhuma ideia de tudo que eu ia aprender. Eu não fazia ideia de que existiam tantas outras empresas juniores. Eu conhecia uma ou duas, eu conhecia Elementos e mais algum outra J, mas eu não sabia que tinha uma rede inteira dentro de Pernambuco, que tinha federações, que ele era tão grande dentro do Brasil que ele ainda tinha empresas juniores fora do país. Então, passei um tempinho lá na Dipolo, passei 1 ano e meio, e ano passado eu fui para a FEGEP, que é a Federação de Empresas Juniores, que as meninas são parte. Passei a segunda metade do 2022 na FEGEP como time de desenvolvimento da rede. E esse ano eu estou com o cargo de inteligência da rede, que é basicamente análise de dados no mercado da Brasil Júnior. E aí a Amanda me convidou aqui para eu contar um pouquinho sobre o movimento, um pouquinho sobre a Brasil Júnior, para vocês conhecerem mais e verem o quanto o MEG é gigante aqui no Brasil. Eu vou começar com uma frase que eu gosto muito, e é a frase que mais me toca dentro do movimento. Como eu falei para vocês, né? Eu entrei sem fazer ideia do poder que o MEG tinha de transformar vidas. Eu sempre ouvia falar, tipo, a gente precisa causar transformação e impacto na vida das pessoas. Mas eu não sabia como isso era colocado no dia a dia e nem fazia ideia do quanto eu estava contribuindo para isso ou do quanto eu estava sendo tocada por isso. E aí eu ia muito na vibe de eu entrei na empresa júnior para desenvolver skills técnicas para o meu curso. Então, é uma coisa que eu não via na faculdade, né? Via mais aulas teóricas, e eu queria muito aprender no dia a dia, na prática. E eu descobri que o MES vai muito além disso.
E essa frase é muito importante para mim, tipo, o MEG pode ser tão pequeno quanto você quer que seja, ou tão grande quanto você faça ser. E aí, uma vez, quando eu tava muito mal, assim, dentro do MEG, caramba, o que mais eu posso fazer aqui dentro? Tipo, se realmente tá sendo válido para mim. Aí eu vi essa frase, inclusive foi a Júlia Helena, que também foi da FEGEP, postou no Instagram e, tipo, eu passei um dia inteiro reflexivo sobre ela. O que é que eu tô fazendo pela minha própria trajetória? Então, eu sei que vocês estão aí querendo aprender muito sobre empreendedorismo, muito sobre o que vocês precisam executar no dia a dia do curso de vocês. Essa frase é muito sobre protagonismo. Então, é o quanto a gente consegue correr atrás e usar do meio que está à nossa volta para poder se desenvolver. E o MED é muito disso. A gente mostra ferramentas, mas não vai servir de nada se vocês não correrem atrás para usar. E aí, é uma das coisas que eu quero que vocês tenham mais na cabeça, assim, entrando nessa trajetória de MED federado, que ele é gigante, mas vocês vão precisar muito aprender a usar ele. E aí, vamos lá. Mas aí, como é que o MEG começou, né? Tipo, de onde é que surgiu isso? E isso vem muito do inconformismo de pessoas que estão insatisfeitas com como é que a gente funciona dentro das universidades, como é que funciona o modelo de ensino, tanto em outros lugares quanto principalmente no Brasil, né? Então, a gente tem a França mesmo, que tem um cenário um pouco mais evoluído no nível de educação, mas mesmo assim, dentro de uma faculdade, um grupo de estudantes estava inconformado o suficiente para olhar aí, nossa, a gente precisa de iniciativa que proporcione mais vivência empresarial, que a gente consiga mais ter uma vivência empresarial novamente. Na prática, no dia a dia. Não deixar para aprender só dentro do mercado de trabalho. E a gente sabe que o mercado de trabalho está ficando cada vez mais exigente. Então, a gente tem que sair da faculdade já preparado para os desafios que a gente vai encontrar. E aí a gente sai muito mais forte, porque a gente já passa uns apertos dentro do MEG, uns apertos bons, que fazem a gente aprender. E aqui é um lugar muito a gente tá errando constantemente para que a gente consiga aprender. Mas, enfim, lá em 1967, um grupo de estudantes decidiu abrir uma empresa júnior. Era um grupo de estudos, mas voltado ao empreendedorismo. E aí foi assim que começou o movimento no mundo. E logo ele começou a se expandir para outros lugares. E ele chega no Brasil. Então, lá em 67, a gente teve a primeira J. Em 88, o movimento ele chega no Brasil. Ele chegou lá em São Paulo, pela FGV. É uma faculdade mas que também tem uma empresa júnior. E essa é uma das empresas júniores que são milionárias hoje em dia. Então, desde que o movimento surgiu aqui no Brasil, a gente já teve um crescimento muito grande. Em 89, a gente teve a primeira J aqui no MEG pernambucano. A gente ainda não tinha a FEGEP, mas a gente já tinha a iniciativa do MEG aqui em Pernambuco, que foi a FECAP Júnior. Acho que vocês conhecem. É uma EJ de Economia e Administração lá da UPE. E mais pra frente a gente conseguiu crescendo, né? Isso foi só o pontapé da história do MEG no Brasil. Nos anos 90, a gente teve a expansão mais para mais faculdades de São Paulo, para mais cidades da Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, enfim. Hoje a gente está presente em todos os estados do Brasil. Em 93, a gente teve o primeiro ENERG em São Paulo. Alguém sabe o que é ENERG? Eu estou com o background dele aqui. Encontro Nacional? Isso, de empresas juniores. E aí, eu vou falar um pouquinho mais dele mais pra frente, mas vocês vão ver um vídeo que é empolgante. Foi o primeiro vídeo de MEG que eu me arrepiei quando eu entrei. Logo quando eu entrei, a primeira reunião que eu tive, a galera colocou isso e eu fiquei extremamente encantada. E eu espero que vocês fiquem também. Mas guardem aí, fiquem na espera que vocês vão adorar. Em 93, a gente teve a fundação da CE Consultoria. Em 98, a gente teve a criação da FEGEP. Um ponto curioso que talvez as meninas falem mais pra frente também um pouco sobre a FEGEP, é que a FEGEP ela deu início para poder sediar o ENERG, que foi o ENERG 99, que foi aqui em Recife. E assim foi que o MEG começou, né? Então, em 88, o MEG chega no Brasil, lá em São Paulo. A gente tem as primeiras EJs também aqui em Pernambuco, no FECAP Júnior, a CS, CIT, Poli Júnior, e a Plantur, que hoje não faz parte mais do MEG Federado. Mas as 4 primeiras, elas ainda fazem parte
quando vocês conhecerem mais um pouquinho, vocês vão ver que são EJs que carregam uma história muito grande. Então, são EJs que vocês podem se conectar muito para aprender, que elas já carregam uma bagagem muito grande, assim, ao longo dos anos, né? Então, vocês podem trazer muito aprendizado para o dia a dia da EJ, de processos, de formação de liderança, do que é que eles fazem na prática, no dia a dia, para conseguir evoluir a EJ. Então, a gente tem a FECAP Júnior e a SEG, já são milionários, e o CIT também tem um faturamento quase milionário. Então, a gente tem aí uma longa jornada para percorrer e se desenvolver cada vez mais. E aí, em 2006, o Encontro Global de Empresas Juniores, isso aqui é chique. Uma coisa que também eu não fazia ideia que existia, que era EJ em outros lugares do mundo, descobri que tinha um evento que era mundial, que era o JUICE. Inclusive, esse ano vai ser na Itália. Não irei, gostaria de ir. Mas quem tiver a oportunidade um dia de ir, a Brenda comemorando, quero ir também. Mas, enfim, a gente tem uma instância que ela é global. A gente não tem uma dimensão tão grande dela, tipo, a gente não tem muitos dados de quantas empresas juniores existem no mundo, assim, mas podem ter certeza que no Brasil a gente tem o maior MEG. Hoje a gente tem mais de 1.500 EJs. Vamos lá. E aí, como é que o mundo vê o MEG, né? Isso aí é mais uma representatividade de quais são as federações, as confederações que representam o MEG dentro da sua região. E aí vocês podem ver que tem confederações em vários lugares do mundo. Então, isso aqui é o quanto vocês podem se conectar. Então, nunca fiquem só na bolinha de conversar com os membros da minha J, me desenvolver junto com eles, sendo que vocês têm o mundo inteiro para aprender em conjunto. E essa é a coisa mais mágica e bonita do MEG. Olha, aqui estamos nós. Brasil Júnior, muito lindo. E aqui são nossos números, né? Hoje a gente tem 27 unidades federativas, a gente está presente em todos os lugares do Brasil. Esses dados são do final do ano passado, para poder contabilizar, para a gente poder apresentar esse ano, né? Então, a gente teve ano passado 1.612 empresas juniores federadas, mais de 23 mil empresários juniores, 24 mil soluções vendidas e mais de 87,6 milhões de faturamento da rede. Então, isso é o quanto a gente conseguiu entregar para o mercado ano passado, o quanto a gente conseguiu trazer impacto para a sociedade e para as pessoas que estão trabalhando junto com a gente em forma de vivência empresarial. E aí, como é que o MEG se organiza, né? Isso é uma coisa bem simples, só para vocês terem uma noção, assim, de como são essas comunidades. Hoje a gente tem empresas juniores, que são federadas, a gente tem empresas juniores que não são federadas, que são iniciativas, então vocês estão no MEG que ainda não é federado, vocês estão no processo para se federar. A gente tem as federações das empresas juniores de cada estado, então nem todas começam com federação, né? A gente tem lá Concentro, alguém adivinha de onde é? Distrito Federal. Ia ser difícil vocês adivinharem. Mas a gente tem, são organizações que representam o MEG dentro daquele distrito, daquela federação. Então, seja Estado ou Distrito Federal, no caso. E a gente também tem a Brasil Júnior, que é a confederação. Então, a gente representa o movimento a nível do Brasil. Então, basicamente, a gente faz o que a FEGEP faz, só que a nível nacional. Só para vocês terem um paralelo assim, de entender mais ou menos como é que funciona. Eu fico voltando para o PPT e para cá, porque eu gosto de ver vocês. Mas, enfim, o que é a Brasil Júnior, né? Então, como eu tinha falado, a Brasil Júnior é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Então, a gente representa mais de 20 mil jovens empreendedores e mais de 1.500 organizações sem fins lucrativos, que são as empresas juniores. Então, a gente tem um movimento que ele visa o lucro, obviamente, porque vocês vão fazer com que as EJs de vocês gerem cada vez mais resultados para poder ter vivência empresarial para vocês, para conseguir levar o membro para um evento, para conseguir proporcionar aprendizados com cursos e várias outras formas assim que o membro consiga aprender mais. Mas a Brasil Júnior, ela
tem muito papel de guiar a estratégia do movimento. Então, só trazendo um pouquinho de contexto, assim, para vocês. Quando o MEG começou a crescer mais, a gente não tinha noção de para onde a gente ia. Então, tem várias empresas juniores, elas não estão organizadas, a gente não tinha um sentimento de rede e a gente não sabia como direcionar nossos resultados. Então, a Brasil Júnior, ela foi construída justamente para a gente olhar para o futuro. Como é que a gente pode fortalecer o movimento Empresa Júnior, quais são as estratégias que a gente pode tomar, enquanto rede no geral, que vão direcionar tanto resultados quanto a gente consegue evoluir e aprender, quando a gente consegue colocar nossa missão no papel, que é formar lideranças empreendedoras. Então, a gente precisava de direcionamentos, e esse foi muito o papel da Brasil Júnior. A Brasil Júnior teve uma tentativa de existir em 2001. Vou contar essa história para vocês. 2001, a gente tinha... Deixa eu conferir, era 2001 mesmo. 2001, a gente tinha a Rede Brasil Júnior. Então, a gente notou essa necessidade de ter uma organização que organizasse o MEG e teve lá a Rede Brasil Júnior, que começou a ter lá mais um olhar mais voltado para o futuro, mas era, tipo, representantes de alguns estados que se juntaram para isso. Não era nada ainda muito estruturado e muito forte, consolidado. E aí, eles colocaram umas metas. A gente tem essas metas e até o Eneg do ano que vem, que era em 2002, em São Paulo, foi em São Paulo, a gente vai se consolidar. A gente vai criar Brasil Júnior. E aí chegou no Eneg de São Paulo, a gente não tinha conseguido alcançar esses resultados. E aí a Brasil Júnior não foi criada. Mas aí ninguém desistiu, ninguém abre mão. É isso que a gente quer alcançar. E a gente vai olhar para o que a gente está fazendo, construir novas estratégias, e a gente vai alcançar esses resultados. E aí, no Eneg de 2002, lá na Bahia, a gente se consolidou o Brasil Júnior, foi aí que a gente começou o nosso trabalho. E aí, deixa eu passar mais um pouquinho. A gente tem como credo representar e potencializar o movimento Empresa Júnior como agente de formação de empreendedores comprometidos capazes de transformar o país, o Brasil. Isso é muito do que a gente acredita, o que a gente vive no dia a dia. Então, o propósito da Brasil Júnior é representar vocês, então cada empresário juniores, o que vocês precisam para poder se desenvolver. Então, a gente faz muito isso, a gente usa muito de conexões. Não só conexões entre vocês, entre a rede, mas conexões com pessoas que já passaram pelo movimento Empresa Júnior, que são os pós-juniores, que conseguiram se ficar muito fortes assim, dentro do mercado, que eles têm uma bagagem muito grande e que vocês podem muito se inspirar para saber onde é que vocês querem chegar. Mas também muito com o mercado, né? Hoje a Brasil Júnior conta com vários parceiros que são muito presentes dentro dos nossos eventos, muito presentes no dia a dia. Se vocês seguirem a Brasil Júnior, vocês vão ver que eles sempre estão por perto. E é uma forma da gente conectar vocês com empresas que têm um propósito muito semelhante que a gente, que olham muito para a educação e que estão em busca de jovens empreendedores que estão se capacitando cada vez mais para poder, no futuro, fazer diferenças junto com elas também. E nossa visão, né, catalisar o alcance da estratégia da rede, desenvolvendo instâncias mais fortes. E aí é uma das coisas que eu tinha comentado, né, nosso principal propósito, assim, também, é direcionar a estratégia do MEG para visão no crescimento e resultados do futuro. E a gente tem o nosso jeito BJ. Então, o nosso primeiro compromisso é com o nosso país. Nosso segundo compromisso é com vocês, empresários juniores. Nosso terceiro compromisso é com nossa rede. E o nosso quarto compromisso é com nossa equipe. Então, são coisas que a gente vive no dia a dia, que guia o que a gente faz e para quem a gente faz. Então, todas as ações da Brasil Júnior, todos os projetos que a gente faz, visando muito o crescimento e maturidade das EJs e das federações. Então, de todas as formas que a gente consegue, analisando dados constantemente para saber onde é que estão as necessidades. Então, só para vocês terem a noção de a EJ de vocês não está no movimento sozinho. Por mais, vocês tenham um pouco de dificuldade, assim, caramba, esse processo a gente ainda não faz tão bem. Nosso objetivo é criar essas conexões para que a gente consiga se ajudar e construir um movimento cada vez mais forte.
E aí eu trouxe um pouquinho da missão do MEG, que é formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E isso é muito parecido com o credo da Brasil Júnior, né? Então, como representante do movimento Empresa Júnior, nada diferente do que a nossa missão, ela ser a missão do MEG. Então, a gente vive isso diariamente e coloca isso nas nossas ações. E uma das coisas que a gente também propaga, que é o principal motivo do MEG existir, a gente garantir que as pessoas tenham vivência empresarial, que elas consigam estar executando na prática skills que elas não conseguem desenvolver sozinhas dentro da faculdade. Ou até conseguem, mas de uma forma um pouco mais lenta. E o MEG, ele dá esse negócio mais acelerado, né? Então, tipo, eu lembro, antes de entrar, eu não conseguia fazer nenhuma apresentação. Eu era uma pessoa extremamente tímida, assim, sabe? Se você me colocasse aqui, eu travava 100%, completamente. E esses dias eu fui fazer um vídeo para um processo seletivo que era para eu me apresentar. Então, para eu falar quem eu era. E eu sempre tive muita dificuldade com isso. Quando eu terminei, eu comecei a me emocionar, porque, caramba, tudo que eu construí nesse vídeo, que eu sou, eu me formei dentro do MEG. Então, ele teve um impacto não só nas minhas habilidades técnicas, assim, mas muito em soft skills, que é o que a gente consegue desenvolver muito rápido e depende muito da gente também, né? Se desafiando cada vez mais. Então, se tiverem qualquer coisa que vocês possam participar dentro do Movimento Empresa Júnior, seja desafio, eventos, roda de conversa, se joguem. Tipo, se joguem real. Se vocês tiverem com um pouco de medo de fazer alguma coisa, sei lá, tô com medo de fazer uma cold call, não consigo ligar para o cliente, façam. Eu também tinha muito problema com isso. Eu sempre tentava fugir um pouco, mas toda vez que tinha prospect day, eu ia lá e fazia. E eu tenho certeza que isso foi uma das coisas mais chaves, assim, para que eu conseguisse evoluir nas skills que eu precisava. Então, eu sempre estou em constante evolução, né? Então, a gente nunca para de aprender e eu tô sempre, o tempo todo, não consegui sair do MEG ainda continuo aqui. E cada vez mais eu consigo olhar para trás e ver o quanto eu aprendi, olhar para frente e ver o quanto eu tenho para aprender ainda. E aí, quem me ajuda com isso são as pessoas que estão ao meu redor. A galera que está no Brasil Júnior, a própria galera que está na FAGEP, ainda que eu sou muito próxima, então eu ainda consigo aprender muito, muito com eles. As pessoas que já passaram pelo Brasil Júnior também estão no mercado e as empresas que estão próximo da gente. E aí a gente trabalha por um Brasil mais empreendedor, né? A gente sabe que empreender no Brasil é difícil e que o mercado também não está tão favorável assim. Mas olha que ponto legal, a gente está passando por esses desafios na faculdade. Então a gente vai entrar no mercado já sabendo de muita coisa que a gente vai chegar lá com uma visão muito mais crítica assim, do que a gente pode fazer para solucionar. E isso dá muito destaque dentro do mercado, gente. Tipo, ter uma visão muito crítica do que está acontecendo, do quanto vocês podem ajudar e quanto vocês podem trazer soluções que sejam relevantes para a sociedade, que também é nosso papel. E aqui um pouco sobre o Enege. Então, como a gente tinha falado antes, né, o Enege é o principal produto do Brasil Júnior. Ele é o Encontro Nacional de Empresas Júniores. Se vocês estiverem escutando alguma coisa, meu irmão pequeno, que ele chegou em casa e está aqui falando. E ele acontece desde 93. Ele acontece anualmente. E uma coisa interessante é que ele acontece sempre em estados diferentes. E aí, ano passado, a gente teve em Maceió, a gente estava lá em Maceió, no Enege. Em 2021, a gente teve o Enege remoto, que foi aqui em Pernambuco. E esse ano a gente vai ter o Enege Rio. A gente vai... Amanda, se tu me confirma se vai ser o Enege 19 que vai passar o vídeo? Pronto. O Enege 19, que foi lá em Gramado. Vocês vão ficar aí com o vídeo. Mas é uma das coisas que mais tem impacto, assim. Não diariamente, né? Porque é uma vez no ano, mas que você percebe o quanto o MEG tem muito impacto na sua vida. Então, tipo, no Enege do ano passado foi o Enege que eu olhei e descobri que eu queria vir para o Brasil Júnior. Então, o MEG é muito de descobertas, assim. E quando você tem um contato muito grande com muita gente, entendeu? Eu tive contato com várias pessoas de várias EJs diferentes ao longo do Brasil, de outras federações. Então, é uma rede de contato muito grande, com experiências muito incríveis que vocês podem viver. Então, eu espero que vocês vivam o Enege na vida de vocês. Tô torcendo muito para isso, tenho certeza que vocês vão amar. Mas solta aí o vídeo, Amanda.
Nossa, eu posso fazer isso, né? Pode passar. Tá na próxima página. Isso, deixa eu ver se tá compartilhando com a áudio. Antes disso, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo? Ai, gente, desculpa, mas ele adora ficar perto de mim quando eu tô trabalhando. Miri, boa, eu ia falar pra colocar em tela cheia. Mas é isso mesmo. Acho que tu passou, mas se tu voltar, apresenta certinho. Já tava com som também, tava certo, tudo certo. Eu tô tentando voltar aqui. Vai ali embaixo. Isso, na setinha. Boa. Setinha. Boa. Everything that's inflexible and everything that's not ready, everything that's backwards and everything that's negative and everything that's condescending and everything that's carnal and everything that's holding me back, I refuse to take it over into another year and waste another new year with an old mind. The devil is a lie. Deep in the forest, under the fog, armies surround us, waiting for dark, wearing the Ryan, masks like a shield. I know they're coming, I know they're here. Oh, that light, oh, is bright. Sleep for today, but tomorrow we fight. Tomorrow we fight. Tomorrow we fight. Cold in the violence after the war. Hope is a fire to keep us warm. Children of anger, Eden's forgot. Waiting for the hour. The battle is done. Oh, that light, oh, is bright. Sleep for today, but tomorrow we fight. Tomorrow we fight. Tomorrow we fight. Feche os olhos. Respira fundo mais uma vez. Wait for the Você vai war. abraçar essa pessoa que tá na tua frente agora e vai dizer: seja bem-vindo ao Energia 19! Wait for the war. Tomorrow we fight. Tomorrow we fight. Tomorrow we fight. Mas e aí, dois filmes? Já acabou o vídeo? So, do you know anything about techno? No.
Because girls are physically more mature than the same age, E aí, o que acharam? Tá. Ó, o Lucas tá comentando ali. Comenta aqui também. Foi incrível. A gente tava surtando, não sei se vocês viram. A gente tava aqui, meu Deus, o Murilo Gun. Ah, meu Deus, Débora. E ela é comunicóloga, ela é de comunicação, né? Então aí você, como filmmaker, você tá vendo ela, não, já vou seguir aqui, peraí. Fiquei louca, ficou muito, muito bonito. Ficou muito bom. Boa! Isso aí, animação. Aproveita os eventos da FAGEP também, que são incríveis. E aí eu vou chamar agora a nossa querida Amandinha para tocar o resto do momento com vocês. Olha, Amandinha, Pajinha da Arco. Oi, gente. Amanda, você quer compartilhar ou eu posso continuar? Se tu quiser continuar, tá tudo bem. Agora eu ia pedir só pra tu, eu não sei se tá aparecendo pra tu, porque tem uma mensagenzinha embaixo do PPT. Isso, pronto, massa. Agora ficou ótimo. Mas é isso, gente. Voltei aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu já falei horrores, né, na sexta-feira, mas estou aqui de novo. E aí, o que é que a gente vai conversar um pouquinho? Miri já falou, né, sobre a BJ e como tudo isso aqui surgiu e se tornou tão grande. Vocês viram agora, né, o vídeo do Enes de 2019. E é um dos meus preferidos, assim. Eu acho que é um dos mais empolgantes que a gente já teve. Mas depois vocês podem procurar também no Instagram, tem do Enes, tem também o do ano passado, que como a Miri falou, foi em Maceió, então assim, ó, é muito massa. E aí pode passar, Miri, que a gente já vai conversar um pouquinho agora sobre a FAGEP em si. E aí, eu não sei se a Miri passou, o meu tá dando um leve delay aqui. Acho que sim, acho que não. Enfim, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a FAGEP. Então, tipo, realmente, o que é que a gente tem quanto à organização? Então, algumas regras não negociáveis, que a gente tem alguns valores, o que é que a gente preza. Isso também vai ajudar muito vocês a entenderem o passo que a gente vai ter daqui para frente. Obrigada, Dex. Daqui para frente, dentro dos treinamentos. E aí, né, a gente traz que o MEG em Pernambuco começa assim. Como a Miri falou, a gente surgiu para sediar o Enes. Então, assim, foi um dos estalos que deram assim, para a gente surgir enquanto federação. Então, a gente cedia o Enes em Pernambuco em 1999. Então, a gente tem também o nosso primeiro EPEG, que é o Encontro Pernambucano de Empresas Juniores. Eu mostrei para vocês o vídeo na sexta-feira também, né? Do último que a gente teve, agora há pouco, né? Lá em Guadalupe. Enfim, e depois a gente segue essa jornada com vários marcos durante a nossa história. Desde, enfim, o início de uma tradição de alto impacto, que é batendo todas as metas e alcançando realmente todas as métricas que a gente colocou ali para o nosso ano. Até, por exemplo, sediar outro Enes. Em 2021, a gente também sediou o Enes Recife. E, enfim, várias outras métricas, estamos aí em busca de cada vez mais. E aí pode passar também. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho do que nos faz ser os mais apaixonados. Para quem não conhece, já fixa aí na cabeça que a FAGEP são os mais apaixonados do Brasil e não tem quem tire esse título da gente. E aí eu poderia muito parar e falar um pouco com vocês o porquê disso, mas eu convidei 4 pessoinhas bem rápidas, assim, de 30 segundinhos o vídeo delas, para falar o porquê eles enxergam a FAGEP como mais apaixonada e tem esse propósito tão grande. E aí, são vídeos com áudio e texto passa e a gente vê se está funcionando o áudio certinho. Oi, gente, meu nome é José Alisson, eu sou o atual diretor de marketing da Agreste Consultoria Júnior e para mim, fazer parte do movimento Empresa Júnior é se desafiar todos os dias. É buscar soluções rápidas para problemas repentinos sem esperar que ninguém faça isso por você. É sobre bater metas, mas aproveitar a trajetória e comemorar cada etapa com aqueles que também fizeram isso acontecer. É sobre inspirar pessoas e desenvolvê-las, deixar um legado e ter a consciência limpa que você fez tudo o que você pôde. É sobre ter paixão pelo movimento. Eu não sei se o pessoal conhece, mas esse é Jossa, que é da Agreste. Então, olha aí, conhece. Então, pedi também para ele, né, para ele dar uma palavrinha aqui com a gente. E aí, agora também a gente vai ver um pouquinho do pessoal das EJs aqui de Recife, que é Letícia da JUnicap, Rafa da Etos e Luísa da Arco. Então, também as meninas já eram dar uma palavrinha.
Oi, gente, meu nome é Letícia, eu sou presidente aqui da JFNCAP e a Mônica da FGEP me chamou um pouquinho para falar sobre pertencimento, protagonismo dentro do movimento. E eu acho que para falar sobre isso tem uma frase que descreve muito tudo que eu sinto, assim. Foi uma frase que impactou muito minha trajetória desde que eu escutei ela, que ela diz que o movimento, na sua vida, ele pode ser tão pequeno quanto você quer que ele seja, ou tão grande quanto você faça ele ser. E pra mim, é sobre isso, sabe? É sobre a gente ter a capacidade, a possibilidade de protagonizar as mudanças que a sociedade precisa, sabe? É sobre ter inconformismo e fazer muito mais. Então, pra mim, o MEG é isso. Um beijo, gente. Eu dei um risinho aqui porque a Miri falou a frase. Sim, ela está impactando aí muita gente. O movimento Empresa Júnior é essencial, caso você queira, de fato, expandir seus horizontes. Através do MEG, através da FGEP, principalmente, tudo que a FGEP proporciona pra gente, seja de evento, momentos compartilhados com outras AJs, a gente teve a oportunidade de estar atingindo marcos significantes e incríveis para elas, sabe? Então, isso não teria sido alcançado se não fosse a rede e a colaboração de diversas AJs, principalmente aqui de Pernambuco. Oi, gente, aqui quem fala é Lu da Arca. Eu tô muito feliz que vocês estejam aqui, que vocês estejam vendo esse vídeo, porque o Movimento Empresa Júnior, ele é muito maior do que a gente imagina. Ele traz muitas coisas boas. Eu cresci muito dentro do movimento, e é um movimento, assim, que, estando principalmente no Médio Pernambucano, que é a federação mais apaixonada que tem, vai ser engrandecedor pra vocês. Então, tô muito feliz que vocês estejam aqui e aproveitem bastante. Massa, pessoal. Então, o pessoal pode falar um pouquinho aí para vocês, né? E muitas das coisas que as meninas falaram foi sobre pertencimento, colaboratividade e realmente sentir esse propósito, sabe? E saber que é o lugar certo para você se desenvolver e crescer. E aí, isso tudo eu acho que fala muito sobre quem é a FGEP, sabe? O tanto de paixão que elas colocam no discurso dela, na conversa que elas têm também com as pessoas, em todos os momentos que elas se propuseram realmente a estar ali se conectando com a rede. E aí pode passar também, Dex, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a FGEP em si, sobre alguns dados, né? E aí, são muitos vídeos só, mas deu certo. E aí a gente traz um pouquinho do nosso propósito. Então, a gente segue muito a linha de pensamento também da Brasil Júnior, né? A gente realmente vai ser regido por eles, mas a gente também coloca o nosso jeitinho de ser, realmente, o jeito apaixonado. Então, a gente tem no nosso propósito que somos apaixonados por transformar Pernambuco. Então, trazer essa evolução, né, para dentro do nosso estado. E a gente tem como nossa missão representar e desenvolver o MEG pernambucano. Então, a gente está ali realmente a todo momento tentando trazer mais jovens empreendedores e desenvolvê-los dentro desse ecossistema que é o empreendedorismo. E a nossa visão ser uma federação Octa Alto Impacto. Como eu mostrei para vocês, naquela linha do tempo, né, a gente vem batendo todas as nossas metas ao longo dos anos e a gente se torna cada vez mais alto impacto. E esse é o ano do Octa. É o ano, né, que a gente vai ser 8 vezes alto impacto, então por isso Octa Alto Impacto. E aí pode passar também, Dex. E aí eu trouxe um pouquinho, né, os valores da FGEP, a gente se divide, né, também igual na Brasil Júnior, que tem os valores, a gente também tem os nossos valores, que é aquilo que vai expressar quem a gente é. Então a gente tem muito orgulho de ser MEG, então realmente a gente é apaixonado por quem nós somos e pelo nosso trabalho. Então a gente tem esse jeitinho único de ser e fazer tudo ser gigante pela própria natureza, que eu acho que é muito alma de pernambucano mesmo. E aí a gente tem também a questão da postura empreendedora. Então, realmente se formar enquanto empreendedores, tá ali realmente com esse inconformismo e com esse porte de querer ser a mudança. Autenticidade, então, ser autêntico, dessa liberdade de potencializar resultados e também trazer, né, esse protagonismo. Compromisso com resultados, então a gente pensa muito que não é o resultado pelo resultado, mas a gente sabe que o resultado desenvolve. Então, a gente vai estar sempre em busca dele. Então, se comprometer para chegar a esse resultado. Sinergia, então a gente é unidos, né? A gente compartilha, a gente trabalha em equipe. Então, a gente conversou muito disso também na sexta-feira. E transparência, acima de tudo, porque a gente tem ali que está com tudo às claras. Então, nossas ações, certas e erradas, a gente vai estar com essa comunicação assertiva para com a rede e com o nosso time, para a gente sempre estar andando da melhor forma possível. E aí, além dos valores da FGEP, a gente tem as nossas RNNs. E o que são isso? São alguns vocabulários meio diferentes, mas aos poucos vocês vão se adequando, enfim, não se preocupe. Eu sei que no início é meio complicado, mas depois a gente pega tranquilo. E aí agora,
falando um pouquinho, né, das RNNs, que são as regras não negociáveis. São aquelas regras que a gente estabeleceu dentro da FEGEP, sabe? Que todo mundo, assim, se compromete a seguir elas. E, enfim, você tá dentro da FEGEP, da Federação Mais Apaixonada, você tem que estar ali seguindo essas RNNs. São elas. RNN1. Construímos o nosso legado, respeitando a nossa história. Então, a gente teve uma história para trás e teve muita gente massa que estava ali construindo essa história junto com a gente. Então, realmente, a gente respeitar e tá sempre levando em consideração toda a nossa história. A RNN2, a gente tem que sempre podemos fazer mais e melhor. Então, realmente, sempre está em busca dessa evolução e de melhores resultados. A 3, somos bravos guerreiros, então a gente também já sabe esse sangue, né, de inconformismo e de superar desafios. A 4, trabalhar como time. Então, realmente, o trabalho em equipe, que eu acho que é muito o que tem no MEG, e a gente também conversou muito sobre isso, né, como eu disse, de colaboratividade. A 5, gerar impacto. Então, a gente tem muitos stakeholders, que são aquelas pessoas que a gente tem contato ao longo da jornada. Então, a gente procura, né, gerar impacto em cada ponto de contato que a gente tem. A 6, ser líder e ter responsabilidade com o futuro. Então, realmente está liderando ali, está numa posição de protagonismo. E a 7, para finalizar, né, acreditamos e trabalhamos por uma federação de alto impacto. Como vocês viram, é algo muito marcante ao longo de toda a história da federação. E aí, pode passar, Dex. E aí, passando um pouquinho, a gente falou um pouco de eventos na sexta-feira, mas aí eu trouxe um pouco mais resumido e colocado certinho ao longo do ano os eventos que a gente tem realmente como marcos ao longo da trajetória. Então, a gente tem o EPEG, que eu mostrei, né, o vídeo do EPEG Guadalupe, mas é realmente um encontro pernambucano de empresas juniores. Toda a rede pernambucana se reúne, a gente troca muito bem, a gente tem muita pauta, aprende muito, se desenvolve. A gente tem também o ELN, que é o encontro de lideranças da rede pernambucana. Então, vocês também viram o videozinho, né, do evento que a gente teve nesse ano. Então, o Encontro dos Leões do Norte, uma coisa bem pernambucana mesmo. A gente tem o Ciranda. Então, realmente é um evento que a gente se conecta. Eu acho que é um dos maiores marcos que a gente tem no primeiro semestre, porque é para a rede como um todo, não é só para as lideranças. É para a rede toda, para a Jota inteira. E esse ano foi gigante. Se vocês quiserem olhar o Instagram, que eu vi que o pessoal da Jota de Design ficou interessado. Então, se quiserem olhar também o Instagram, nossa, foi incrível a identidade visual desse ano. Inclusive, gente, dê uma olhada. É Ciranda 23. Procurem lá no Insta que vai aparecer. E por último, que Miri já falou assim, contemplou todas as partes, que é o ENERG, que é o Encontro Nacional. Boa, Dex já colocou o arroba dos dois. Arrasou. Que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que esse ano vai ser no Rio. E se vocês tiverem também curiosidade, já segue o ENERG, porque já está saindo muito conteúdo. E esse ano, gente, tá babado. E com certeza, nos próximos anos, vem muito mais por aí. E aí, pode passar também, Dex. Colocando todos os arrobas no chat. É isso, galera. E a gente fala que a rede pernambucana o potencial do Pernambuco é imensurável. Então, a gente tem essa mania de grandeza e não é por baixo, sabe? Não é por pouco. É realmente a gente consegue sempre estar fazendo mais e melhor cada ano. E, enfim, para você estar dentro da FEGEP, para você estar com essa vontade, essa sede de entrar na FEGEP, tem que ter isso, sabe? Tem que ter esse inconformismo, tem que ter essa paixão, tem que ter essa força e essa garra. E aí, trazendo um pouquinho de quem é a rede pernambucana, né? Para vocês entenderem cada vez melhor. Eu mostrei isso para vocês também, mas reforçando, são as 42 empresas juniores federadas atualmente. Temos 14 instituições de ensino superior, abarcadas, né, realmente pelo MEG, e 6 municípios. E atualmente a 5ª federação em número de EJs do Nordeste. E aí, passando um pouquinho também, a gente tem falando sobre o ensino superior realmente de Pernambuco. Então, a gente não vai estar só impactando um núcleo de estudantes ou um grupo específico de estudantes. Realmente, a gente está por todo o estado, a gente procura realmente trazer esse impacto para o estado como um todo. Tanto IES, que são instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, e realmente pelos dados dá para ver que a gente está muito presente, cada vez mais presente. Então, procurando sempre expandir essa parte do movimento. E aí, passando também, a gente fala, né, o MEG pernambucano é protagonista, então foi muito do que a gente trouxe nos vídeos, né, com o pessoal, que eu pedi esse favorzinho, né, de enviar o vídeo para o pessoal. Elas falando muito sobre protagonismo também, então é realmente estar à frente e tomar essa frente. Aí, pode passar. A gente teve, assim, eu trouxe em números, que eu acho que fica bem explicado, assim, mas a gente teve, em 2022, um faturamento de 7.680.000, contando com 37 empresas juniores. Então, é um faturamento absurdo, assim, que a gente vê que, tipo, realmente pessoas jovens estão ali unidas por um propósito e conseguindo realmente movimentar esse faturamento e essa economia pernambucana.
Então, tudo isso é reinvestido em educação para os estudantes, sabe? É uma coisa muito diferenciada quando você olha para alguém que estava dentro do movimento e para alguém que passou pelo ensino superior fora do MEG, sabe? É um diferencial que você, assim, é muito notável. Como a Miri até falou, eu nem falava em público. Então, tipo, poxa, a pessoa se desenvolve, a gente consegue investir nas pessoas aqui dentro. E aí pode passar também. Então, aqui um pouquinho, né? Para relembrar, não custa nada. Todas as nossas EJs da FEGEP. Então, estamos aí, né? Cada vez mais tendo novas EJs e expandindo a rede realmente, tornando ela cada vez mais colaborativa. Enfim, de tudo um pouco. E aí pode passar também, Dex. E aí, explicando um pouquinho melhor o que é o Octa, eu falei para vocês, né? Que são todas as metas que a gente tem que bater no ano enquanto federação. Então, realmente, ao longo do ano, a FEGEP é dividida em áreas, né? E cada área tem a sua meta. Então, por exemplo, digamos que a área de desenvolvimento da rede tem a meta de conseguir ajudar as EJs, de conseguir puxar essas EJs para baterem suas métricas, ver o que aqui precisa ser ajudado. Enfim, tudo isso está englobado dentro dessas metas. Foi um exemplo, assim, meio por cima que eu dei. Mas, enfim, cada área tem suas metas e, no final, quando a gente consegue reunir tudo isso, mostra o quão a FEGEP conseguiu desenvolver a rede, sabe? Então, eu acho que reflete muito isso. Não é só meta por meta, mas, enfim, o ponto de desenvolvimento que aquele ano conseguiu permitir para a rede como um todo. Pode passar, Dex. Eu acho que tem, né? Pernambuco tem tradição, então a gente fala que realmente o Octa é algo de todo mundo, então é o potencial de Pernambuco inteiro, não é a FEGEP que vai estar ali organizando, né? Mas, enfim, todo mundo que está junto da FEGEP. Então, enquanto rede aspirante, enquanto rede federada, é todo mundo se unindo, enfim, tendo essa colaboratividade para alcançar todos esses resultados. E aí, eu ia parar um pouquinho aqui para perguntar como é que se vocês entenderam tudo. Eu sei que eu falo muito rápido. Isso é uma coisa assim, desde sempre. Sou bem acelerada. Mas eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem algum ponto assim que vocês queriam questionar, comentar, enfim. Deem um ok aí, se estiver tudo bem também. Até aqui tá tranquilo. A gente tranquilo não, mas tá seguindo dá o entender, flow, seguindo o ritmo, tá indo. Boa. Mas muito obrigada pela apresentação, parabéns mesmo, tá sendo ótimo até então. Que coisa boa, o feedback assim na hora, uma coisa bem no momento, adorei. Mas, enfim, que bom, então tá dando para entender tudo certinho. Mas, boa, a Alice falou que tá tudo ok também, o Eno também, massa, gente. E aí, pode passar, Dex, eu trouxe assim uma coisa meio finalização, que somos apaixonados por transformar Pernambuco, tatuar isso bem assim na cabeça, uma coisa assim, gente, coloca como wallpaper. Durante todo o puff, vocês vão ter isso gravados na cabecinha de vocês. E aí é uma coisa realmente que, tipo, tem que ter no coraçãozinho, sabe? E aí, essa parte de falar um pouco da FEGEP, eu acho que foi a finalização do que a gente começou na sexta, que a gente já tinha dado uma introduzida, né? Mas, enfim, essa parte, assim, tá finalizando por aqui. Eu só tenho alguns avisos finais para conversar com vocês, só para deixar todo mundo bem alinhadinho. Então, não saiu ainda. Mas aí, quais seriam esses avisos finais? Passa aí, Dex, pra gente ver. A gente, dentro do edital, eu acho que todo mundo aqui leu. Se você ainda não leu completo, vai dar uma lida, ver os pontos tudo certinho, porque aí vocês não se perdem ao longo do processo. Mas no edital, vocês devem ter visto que tem entregáveis por fase. A gente está na primeira fase, né, na fase do Túnel Cascavel. Então, a gente vai ter alguns entregáveis dessa fase. Os entregáveis dessa fase são mais tranquilos, digamos assim. Como eu falei para vocês na sexta-feira. Eles são mais lights, assim. São uma coisa mais do feeling do processo. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam ser feitos e com muita seriedade. Então, nessa primeira treinamento aqui que a gente deu, né, que teve essa conversa comigo e com o Miri, a gente falou muito sobre propósito, sobre o movimento como um todo, sobre a FEGEP. E aí eu destaquei, né, a parte que seria da entrega referente a esse treinamento. Que seria a parte de como o seu Jota se liga ao propósito do MEG. Então, realmente, depois de toda essa conversa, depois de uma hora, assim, né, eu e Miri falando um pouco aqui sobre a Brasil Júnior e a FEGEP, o como vocês enxergam a EJ de vocês, o grupo de vocês, dentro dessa jornada que é o MEG, dentro desse movimento que é o MEG realmente. Então, vocês vão trazer um pouquinho pra gente e explicar um pouquinho pra gente, sabe? Então, a gente colocou a entrega sendo em PDF e é uma entrega única. Então, a gente vai destrinchando ao longo dos treinamentos qual a parte da entrega referente a cada pontozinho, né, a cada treinamento, mas a gente lembra que no final a entrega da fase é uma entrega única em PDF.
tá certo? Então, assim, se quiser fazer uma coisa mais criativa, meu Deus, vou colocar uma coisa aqui diferente, pode. Mas, assim, no PDF, sabe? E lembrando que é um processo, uma coisa, enfim. Mas criatividade é bem-vinda. Enfim, mas seria só esse adendo mesmo, lembrando também das datas. Então, a data de entrega desse PDF é 4/9. Então, para vocês não perderem a data, então a gente vai estar sempre recapitulando ao longo dessa semana. E aí, pode passar. Alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta importante. Alguém tem alguma dúvida, assim, mais específica? Massa, gente. Dex também, se quiser complementar alguma coisa, avisa aí. É uma coisa bem assim, aos pouquinhos a gente vai ajudando vocês, e não se preocupem. Se tiverem dúvida também, gente, estou no Telegram para me aperrearem, podem falar comigo, tudo certinho, que a gente deixa tudo bem alinhado. E aí, pode passar mais um Dex. E último aviso, gente, vocês já estão no grupo do Telegram? Sério. Quem não tá ainda, vamos correr para os grupos do Telegram, né? Como a gente explicou na sexta, temos 2 segmentos. Então, a gente tem os Bravos Guerreiros 1, que é o pessoal que vai estar na fundação, e os Bravos Guerreiros 2. Se Dex passar mais um, tem os 2 aí, ó. Vem aí. Aí, gostaram da transição. E aí, entra nos grupos do Telegram, eu enviei tudo certinho. Alguém não recebeu essa mensagem, tipo, só assim, por alto. A gente mandou para os contatos, né, que vocês adicionaram na planilha, tudo certinho. Mas se alguém não recebeu, pode falar comigo também. Ou avisa aqui, tipo, levanta a mãozinha, eu não recebi, sabe? Mas é importante, se você recebeu, a gente já passa para a Jota, para todo mundo entrar, para estar tudo certinho. Porque a gente vai mandar todos os avisos a partir de agora por lá. Então, a gente vai estar realmente centralizando essa comunicação por lá. E então, enfim, horários de reunião, como vai ser os treinamentos, pílulas, algum material que a gente precisa enviar para vocês. Então, tudo vai estar saindo por lá, até tirar alguma dúvida caso vocês precisem. Beleza? Todo mundo aqui já entrou? Espero muito que sim. Quem não entrou, corre para entrar. Cuidado. Oh. Mandinha, eu queria dar mais um aviso adicional, relembrar de uma coisa que tu já falou pro pessoal sobre o YouTube, o grande YouTube. Esse momento de hoje vai ficar gravado por lá, então se você conhece alguém que não conseguiu assistir, avisa, olha fulaninha, o vídeo tá lá no YouTube. E ainda se você quiser dar uma bisoiada nos treinamentos da primeira jornada do primeiro semestre, estão todos por aqui. Inclusive a identidade visual está linda. Linda. Respeita a expressão. É isso, Mandinha. Obrigada. Mas eu ia te puxar exatamente para falar disso, sabia? Eu achei uma coisa alinhada. Mas é isso, gente. Assim, a gente tá finalizando, né, o treinamento de hoje. Foi um treinamento, assim, bem conhecendo o MEG, a FGEP, a BJ. Mas aí, para finalizar, queria perguntar se vocês ficaram realmente com alguma dúvida, algum questionamento final. Avisar que amanhã o nosso treinamento é 18 horas também. Então, foi algo, assim, especial de segunda a ser 18 horas, mas como eu tinha dito para vocês na sexta-feira, a gente